Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindas ao Fisiologicamente Falando. Hoje o nosso bate-papo será sobre potencial de repouso de membrana. Quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto? Bora lá! Na aula passada eu expliquei para vocês que o sódio ele está mais concentrado no meio extracelular, ao passo que o potássio está mais concentrado no meio intracelular. Isso graças à atividade da bomba de sódio, que transporta continuamente e de forma ativa 3 íons sódio para fora da célula, ao passo que transporta para dentro da célula 2 íons potássio. Então, a atividade dessa bomba é que sempre vai manter alta a concentração de sódio fora da célula e alta concentração de potássio dentro da célula. Devido à diferença desses gradientes iônicos dentro e fora da célula, existe uma diferença de voltagem entre as faces intra e extracelular. Se eu colocar um microeletrodo dentro do meu neurônio, ele vai medir em torno de menos 65 a menos 70 milivolts, ou seja, isso representa a diferença do potencial de membrana entre as faces intra e extracelular de uma célula excitável. Nesse caso específico de hoje, eu vou falar sobre o neurônio. O potencial de repouso de membrana, ele vai variar entre as diversas células excitáveis. Então, no neurônio, nós temos aproximadamente como potencial de repouso de membrana um valor de menos 70 milivolts, ou seja, o interior da célula é menos 70 milivolts negativo em relação à face extracelular. No músculo esquelético e no músculo cardíaco, em torno de menos 80 e no músculo liso, menos 55. Essas variações ocorrem devido às diferentes populações de canais iônicos existentes nessas células excitáveis. Tá? Então, isso vai causar essa variabilidade de potencial de membrana de repouso entre esses diferentes tecidos excitáveis. Vamos voltar à questão do potássio ser mais concentrado no meio intracelular. Então, a gente viu que quando eu tenho um canal iônico aberto, um canal específico para potássio aberto, e devido ao fato dele ser mais concentrado no meio intracelular, o que vai acontecer com o potássio? Ele vai tender a se difundir para o meio extracelular a favor do seu gradiente químico, né? Por conta da sua diferença de concentração. Então, como ele é mais concentrado no meio intra, o canal estando aberto, ele vai se difundir para o meio extracelular a favor do seu gradiente de concentração. Só que à medida que ele se difunde para fora da célula, o interior da célula vai ficando cada vez mais negativo. E essa diferença de potencial elétrico que vai se criando com a difusão do potássio vai fazer com que esse potencial elétrico, né, esse gradiente elétrico, agora impulsione o potássio de volta para dentro da célula. Então, quando a gente tem essas duas forças, o gradiente químico impulsionando o potássio para fora da célula e o gradiente elétrico impulsionando o potássio para dentro da célula, atuando ao mesmo tempo, a gente diz que o íon entrou em seu potencial eletroquímico, ou seja, ele se estabilizou. As duas forças estão atuando em direção oposta sobre o íon, tá? E isso, por sua vez, cessa o fluxo iônico. Se nesse momento em que o potássio entrou em equilíbrio eletroquímico, eu colocar um microeletrodo dentro do meu neurônio, eu vou ter uma voltagem de aproximadamente menos 80 milivolts. Ou seja, menos 80 milivolts é a voltagem que precisamente o potássio entra em seu equilíbrio eletroquímico. Então, nesse momento, onde as duas forças estão atuando ao mesmo tempo sobre o potássio, ele entra em seu equilíbrio eletroquímico. Bom, pessoal, para se calcular o potencial de equilíbrio de um determinado íon, deve-se levar em conta algumas variáveis além da concentração desse íon nas faces intra e extracelular.
tá? Então, a gente tem aqui uma equação onde estão reunidas essas variáveis e onde se é possível calcular o potencial de equilíbrio de diversos íons, conhecendo-se a concentração desses íons nas duas faces da membrana. Então, essa equação, ela leva em consideração a constante universal dos gases, temperatura absoluta, a valência do íon e a constante de Faraday. Tá? Esse conjunto aqui de variáveis, ele tem um valor para uma valência de que é do sódio, do potássio, do cloreto, um valor de 60 milivolts. E do lado de cá, nós precisamos então conhecer as concentrações desse determinado íon entre as duas faces da membrana. E assim a gente consegue calcular o potencial de equilíbrio dos diversos íons, por exemplo, do sódio mais 60 milivolts, do potássio menos 90 milivolts, do cloreto menos 70 milivolts e por aí vai. Bom, pessoal, qualquer alteração de voltagem que ocorra entre as duas faces da membrana, de uma membrana celular, ela sempre vai ser decorrente da passagem desses íons entre as duas faces da membrana. E para que o íon passe pela membrana celular, como eu já expliquei aqui para vocês, é necessário a presença dos canais iônicos. Então, os canais iônicos, eles são o quê? Condutores, pelos quais vai permitir a passagem de uma corrente elétrica na forma desses íons, tá? Então, esse fluxo iônico, ele vai gerar uma corrente que altera a diferença do potencial através da membrana plasmática. Então, pessoal, em outras palavras, quem vai determinar a permeabilidade da membrana a um determinado íon é a abertura ou não de um canal iônico, porque ele será o único condutor pelo qual esse íon vai atravessar a membrana plasmática. No estado de repouso, a membrana plasmática ela é mais permeável aos íons potássio. Ou seja, como no estado de repouso a membrana é mais permeável aos íons potássio, ele vai tender a se difundir para fora da célula a favor do seu gradiente de concentração. A célula vai ficar cada vez mais negativa, o que vai tender a impulsionar esse íon de volta para a célula por meio da diferença de voltagem, ou seja, por meio do potencial elétrico. Então, o potássio ele vai tentar atingir o seu equilíbrio eletroquímico no estado de repouso, porque no estado de repouso a membrana é mais permeável ao potássio, tá? Os íons cálcio e os íons sódio não vão contribuir de forma importante para o potencial de repouso de um neurônio, porque no estado de repouso as células neuronais são pouquíssimo permeáveis a esses dois íons. Então, basicamente, o principal fator que vai contribuir para a manutenção do estado de repouso de um neurônio é a permeabilidade dessa membrana aos íons potássio. Bom, a gente também tem uma equação, pessoal, que calcula o potencial de membrana de repouso de uma célula excitável baseada na permeabilidade dessa célula aos diversos íons. Então, basicamente, é aquela mesma constante que a gente viu anteriormente, sem a valência, né? R é a constante universal dos gases, T é a temperatura absoluta, F é a constante de Faraday. Aqui nós temos a permeabilidade aos diversos íons, bem como a concentração desses íons entre as duas faces da membrana celular. Tá? Então, como a permeabilidade ao sódio é baixíssima, o fator primordial aqui que vai contribuir para o meu potencial de membrana de repouso é o potássio. Bom, a gente não pode esquecer que para a manutenção do gradiente do sódio e do potássio, a gente precisa da bomba de sódio. Então, deixa eu desenhar aqui novamente. Então, a bomba de sódio transportando 3 íons sódio para fora da célula e 2 potássios para dentro da célula ajuda a manter o gradiente iônico desses íons. E a gente observa aqui que ela transporta mais cargas positivas para fora do que para dentro da célula. Ou seja, ela é eletrogênica. E isso contribui também para a manutenção do potencial de repouso de um neurônio. Então, em resumo, pessoal, os fatores que contribuem
para o potencial de repouso de um neurônio é o que? É a alta permeabilidade das células ao potássio no estado de repouso, o que faz com que esse íon tenda a alcançar o seu potencial de equilíbrio, associada à baixa permeabilidade aos outros íons, como o sódio e o cálcio, e a atividade da bomba de sódio, que contribui sobremaneira para a manutenção do estado de repouso do neurônio. Agora vamos entender como é que é o potencial de ação? Bora para outra aula. Tchau, tchau.